Oi, pessoal. Oi, pessoal, Raquel, Vitória, Vinícius, Ana Carla, Thaís, Petrucci, Ellen, Renata. Esperando aqui a Claudinha entrar. Ela não entrou ainda. E o Marcelo. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam da conversa semana passada com o nosso colega engenheiro lá de Belo Horizonte? Pode ter sido um pouquinho viagem para alguns aí que não estão tão acostumados com o tema, né? Mas é importante, né, a gente conhecer o que acontece dentro do NITAI, o que acontece no nível de pesquisa, né? Que a gente vem desenvolvendo. Vocês fizeram o dever de casa de estudar um pouquinho badminton lá? Saber como é que é o jogo. Eu passei o sitezinho lá da CPB, né, para vocês se familiarizarem um pouco. Vocês fizeram a leitura lá, pelo menos? Eu vou fazer uma explicação rápida do que é o badminton aqui, passar um vídeo também. E daí a gente conversa com o Marcelo e com a Claudinha. O pessoal está tendo dificuldade para entrar aqui no Teams, vamos ver. Até final do semestre, como é que tá aí para vocês as avaliações? Está muito apertado, não? Alô, alguém me ouve? Pelo amor de Deus. Tá só a derrota. Calma, Thalys, que pode piorar. Calma. Eu passei por isso na graduação também, mas foi por causa de greve. A gente fez 3 semestres em um ano também. Foi bem apertado, né? Não é bom, não.
Mas foi no presencial, não foi, nem tinha possibilidade naquela época de fazer online. Gabriel disse que vai ter prova no aniversário. É presente então, né, Gabriel? Vai ter um presentinho aí, né? Vamos ver o que está acontecendo com a Claudinha. Acho que ela está tendo dificuldade de entrar no Teams. Teams. Opa, admitir. Ah, agora vai entrar. Alô, Cláudia? Claudinha? Aê! Aê! Deu certo. Consegui. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Foi. Você entrou com qual e-mail? Ixi, nem sei, Davi. Peraí, sai aqui. Tem Deixa eu... nada não, tem nada não. Eu Eu coloquei. acredito, eu acredito que tenha sido com o do Hotmail, porque quando eu tentei aceitar o convite lá pelo e-mail, Aham. me disse que eu já estava registrada no Teams com a conta do Hotmail. E aí Ah, eu tentei entendo. migrar para o Gmail e não deu certo. Tá bom. Mas o importante é que deu. A câmera tá meio zoada aí, Claudinha. O que você fez? Então, estou tentando entender aqui também. Peraí. Tá bom. De repente fecha e abre aí que aí vai. Tá. Ó, aí, ficou de boa agora. Ficou bom? Ficou. Opa. Nossa, agora ficou melhor. Que Antes estava bom. aparecendo só da testa para cima. Pronto, agora deu certinho. É, então, Claudinha, deixa eu ver aqui quantos aqui na turma. Meninos, né? Os meninos. Ó, já tem 20, 21. Então, é próximo de 30. Então, tá chegando todo mundo aí. Que bom essa É, reunião de vocês costuma ir até que horas, Davi? tem umas 3h30 no máximo. Ah, não, bacana, bacana. Umas 3h30. E então, vocês já receberam, né, os alunos do Vivetec lá para fazer a vigilância do esporte, né? Receberam alguns lá em Braslândia. Na verdade, a gente recebeu no CID Paralímpico, né? O nosso CID Paralímpico, ele Ah, funciona lá em tá. Taguatinga, na QNL, Aham. lá no espaço que a gente trabalha o badminton e a natação. E aí eles foram para nos auxiliar com os adultos no badminton e também com algumas crianças, porque os que foram iam de manhã. E foi um grupo Entendi. até bom, viu, Davi? Teve alunos que permaneceu com a gente 2 anos, na verdade, 2 anos? ficar mais ano passado também, só que a pandemia não permitiu. É, a Liana mesmo, que é da terapia ocupacional, não sei se ela está nesse grupo. Não, ela não está esse semestre. Pois O é, mas Luiz, eu acho que ficou com vocês também. quem? O Luiz, Ah, o ele, Luiz ele, ficou um tempão, o Luiz me ajudou demais. ele é fominha de badminton. Cara, o Luiz me ajudou demais, porque no início de 2019, o Letson tirou 6 meses de licença-prêmio, e eu tinha uma turminha com autistas Ixi, no ficou início da ruim o manhã, áudio. que era... Não tá dando para ouvir? Ah, agora sim, agora eu vi. Deu uma cortadinha. Tava falando do Luiz. Então, eu tinha uma turminha com autistas e o Letson tirou 6 meses de licença-prêmio, que eu trabalho com o Letson, né? E a nossa turminha, eu permaneci com ela na mesma quantidade de alunos. E assim, o Luiz chegava e me dava uma super força no badminton lá com essas crianças. Acho que foi de muito aprendizado para ele também. Ah, sim, a gente fala que é vigilância no esporte, né? Mas acaba que os meninos interagem bastante com a turma, com o professor. E assim, uma das funções da vigilância é verificar alguns desfechos indesejáveis, do tipo, se tem alguma lesão, o porquê que não está indo para o treino, sabe? Essas coisas. Só que a gente só consegue, às vezes, abstrair isso, tirar isso do atleta ou até mesmo do professor, se você tiver um contato, né? Senão o atleta entra e sai, você não sabe se ele está com dor, se não está com dor, se está com queixa, se não está com queixa. Então, se não se aproximar dos atletas e dos professores, a vigilância fica meio falha nesse sentido, né? Davi, eu tive um atleta lá, tenho, na verdade, ele ainda está com a gente, mas que nós só descobrimos que ele estava num processo de dor bem complexa por conta do atendimento que os meninos estavam fazendo, tanto no CETEF quanto conosco lá. Porque ele chegava para aula e fazia tudo que a gente propunha, Mudo. tudo normalzinho, chegava lá no CETEF morrendo de dor. Para elas lá, ele dizia.
tô com dor aqui, Entendi. tô com dor ali. E É o que é anão ou não? não, não, é o Serafim. Você deve conhecer o Serafim. Ah, mas o Serafim é cabeça dura demais da conta. Ave Maria. E aí foi Ju- graças a esse atendimento, essa parceria, nós tivemos essa possibilidade de falar, não, nós temos certeza que você está com dor e você vai fazer uma aula diferenciada. E vai se E ele é tratar. mais velho também, né? Ele não é tão novinho, o Serafim. Isso. E aí o comprometimento dele também, né, de pernas, Aham. afeta muito ele. Até porque o histórico Uhum. que ele teve com o atletismo, a impressão que eu tenho é que ele fez lesão em cima de lesão por muito tempo. Ga- Gastou tudo lá, né, na pista, né? É. Então, assim, é muito bacana. Eu gosto mais dessa parceria com a Vivetec. Claudinha. O Marcelo é reservado, né? Ele fica só olhando aí. Tem que vir, É, tem que falar. é. Ainda bem que eu chamei a Cláudia, né? Porque o Marcelo é reservadão, caladão. Às vezes ele passa lá pela clínica, do jeito que entra, sai. O Marcelo tá aí. Ah, tá. Só vê a Ah, cadeirinha passando pro lado, pro outro. tá vendo? Mas Pois é, assim você chama e dá um dedinho de próximo né? e solta. Ah, tá. Já o Geraldo fala pouco, né? É assim, se eu for colocar na grande maioria, quem fala bastante é o Rômulo. Ah, esse fala. Esse Pois é, o fala. Rômulo e o Serafim. Os outros, eles são mais calados mesmo. Assim, você tem que dar uma É, esticada para sair uma dá uma, conversa boa. dá uma corredinha, né? É, Eu preparei aqui 2 slidezinhos só para a gente introduzir nossa conversa, porque os alunos são de fisioterapia e muitos deles não participaram de vigilância alguma por conta da pandemia, não tiveram contato com o esporte. entendi. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação e aí depois a gente vai nesse clima de bate-papo, tá, Cláudia? Fazendo algumas perguntas, aí você cutuca o Marcelo aí para ele falar algumas coisas. E aí depois a gente abre para os meninos, se eles tiverem dúvidas, observações, curiosidades. Pode ser? Bacana, pode ser. Beleza, então. Deixa eu só compartilhar aqui. Isso, primeiro eu gostaria de agradecer a presença, né, do Marcelo e da professora Cláudia aí, para a gente ter esse início de tarde, essa troca, né? Essa troca de experiências e já há alguns anos dentro do esporte paralímpico, né? Eu passei um dever de casa para os meninos, sabe? Para eles estudarem assim rapidamente sobre o que é a modalidade de casa, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente um vídeo onde explica algumas regras, as dimensões da quadra e assim como se desenvolve, né, o para-badminton. No passado, a gente teve o Vocês conseguem ouvir bem o áudio, não? Solta ele aí para a gente ver. da nossa, só do para badminton, né? E muitos Consegue? Bacana. Eu acho que sim. Tá, beleza, então, vou soltar aqui. Os meninos... atletas foram campeões. Eu fui campeão na simples, dupla masculina e dupla mista. Então, todos os eventos que eu participei, eu tive 100% de aproveitamento. Agora, no PAN, eu tô jogando só um evento, então acredito que vamos dar um bom resultado aí para o Brasil. Esse é o Vitor Tavares. Ah, não, o paranaense é um dos nomes da classe SS6 no Brasil. Lá em Lima, ele disputa o torneio de simples. Falei, parabéns o quê? O que é esse negócio? É de comer? Como que funciona? Aí chegando em casa, falei, vou dar uma olhadinha no YouTube como que é. E daí tinha uma raquete pra cá e uma peteca pra lá. E via, eu não conseguia nem enxergar a peteca. E via pra lá e via pra cá. E uns japonesinhos batendo. Falei, acho que isso daí não é pra mim, mas vamos lá conhecer, né? Não custa nada. Aí cheguei lá e dá pra falar que acho que é uma paixão pela primeira raquete ou pela primeira peteca. Que eu me apaixonei pelo esporte, tanto que eu abandonei a natação e fiquei só no para. Esse foi só o início da história do paranaense Leonardo Zufo no paradesporto. Com uma deficiência congênita rara, ele nasceu sem as duas pernas. Em Lima, o garoto estará no torneio de simples. Nunca imaginei chegar numa competição num nível tão alto igual o Parapan.
Tem um monte de famoso lá também, né? Os atletas lá. Vai ser bacana. Vai ser uma experiência incrível. Daniele está na cadeira de rodas desde os 11 anos por complicações decorrentes de uma infecção hospitalar. Ela está na equipe brasileira na classe WH1. O trio faz parte do grupo de Jogos Parapan-Americanos de Lima, em um momento muito especial para o esporte. Então nós temos, na verdade, 2 estreias, né? Nós temos a estreia no Parapan, agora em Lima, esse ano, e tem uma estreia em Tóquio, né, nas Paralimpíadas. Então são 2 eventos inéditos para a modalidade, né? Então isso aí para os atletas é histórico, quem conseguiu a classificação é histórico. Os jogos são disputados em uma melhor de 3 sets, com uma pontuação mínima de 21 pontos e a máxima de 30. Para vencer a parcial, é necessária uma vantagem de no mínimo 2 pontos. Os jogadores são divididos em 6 classes funcionais: WH1 e WH2 para cadeirantes, SL3 e SL4 para andantes com deficiências nos membros inferiores, SU5 para deficiências nos membros superiores e a SS6, que reúne atletas com baixa estatura. As medidas da quadra são de 13 metros e 40 centímetros por 6,10, mas algumas disputas acontecem em um espaço reduzido. É o maior evento que a gente tem na região da Panamérica aqui, né? E com isso, com a nossa entrada agora, vai ser bem legal e de grande valia para o esporte. Porque assim, a gente vai conseguir dar uma divulgada a mais no esporte, né? No Parabadminton, e tentar fazer crescer o máximo possível, não só no Brasil, como nos outros países, que quanto mais atletas tiver, melhor. Eu sou do tipo que eu gosto de um jogo um pouco mais acelerado, mais rápido. Mas tô tentando controlar isso, porque, assim, querendo ou não, tem algumas adversárias que elas mornam o jogo. Então, se você não se a isso, você leva ataque. Para badminton, o Brasil é uma potência. A gente manda na América no Parabadminton. Então é isso que a gente precisa chegar lá e mostrar para todo mundo que é a gente que manda no Parabadminton, trazer um monte de medalha para casa. Esse Zul foi uma figura, né? É, Muito no eu fiquei... badminton. Esse vídeo aí, esse aí eu não tinha visto ainda, não. Pois é, inédito. E aí, dos atletas que apareceram aí, somente o Leonardo Zuff e o Vitor não são do nosso sítio paralímpico. Eu fiquei feliz. Onde é que estava? O Marcelo estava no banheiro nessa hora da filmagem? Estava com dor de barriga? Esse vídeo é do quem foi para Universitário. universitário. É só para quem foi para o universitário, isso aí. Ah, entendi. Entendeu? Ele não estava Beleza. nessa competição. Mas foi bacana aí de ver o pessoal falando do Parapan, porque o Vitor voltou com medalha do Parapan, o Zufo, a Dani, o Marcelo, o pessoal todo trouxe medalha. Foi bem, bem legal aí. Legal. E só uma alteraçãozinha, que quando esse vídeo foi feito, a classe SS6 ainda se chamava assim. Só que agora ela teve uma alteração na Federação Internacional, agora ela é SH6. SH, botou o W de roda, viu? SW. Não, é porque ela era short stature e agora ela é small height. Ok. E assim, tá lá baixa estatura, mas não basta ter só baixa estatura, tem que ter as características do nanismo, né, Cláudia? Sim, tem que ter comprimento de altura e comprimento de envergadura compatíveis com o que torna elegível para a modalidade, né? Tem as dimensões corretinhas para poder ter elegibilidade. Marcelo tá em qual classe? WH1. WH1, né? O WH Chair, né? Para quem não conhece a modalidade, toda a nomenclatura das classes é baseada nos nomes em inglês. Aí o WH1 joga o paraplégico, a pessoa com paraplegia ou parasemelhança, né? Isso. Aí o tetraplégico jogaria com quem? WH1. Então, É sacanagem. É porque o tetraplégico, na verdade,
A gente tem poucos, viu, É. no para-badminton. Não é o esporte mais adequado por conta da sustentação da raquete, Do tronco, né? do tronco e da agilidade do jogo mesmo, né? Uhum. Então, eu não lembro, a gente tem... O que é da França, né? Ele é da comissão de atletas. Ah, é verdade, o líder da comissão de atletas na Europa, que é o Richard Perrault, ele é tetraplégico, ele joga com muita dificuldade na WH1. Tem que amarrar as mãos na Tudo, raquete. né? Ele amarra, não, ele não precisa amarrar as mãos, mas ele fica amarrado. Na verdade, o que acontece? A lesão dele é progressiva. Então, ele tem piorado com o passar dos anos. E nas últimas competições que ele participou, isso já tem um tempo, porque ele sofreu um acidente e piorou um pouco a condição dele, mas ele jogava com o pulso amarrado. Entendi. Entendeu? As pernas, naturalmente, a WH1 já joga amarrado, WH2 também. E o tronco também. Para quem tem um resquício de força de membros inferiores, não posso usar durante o jogo, haja uma paridade. Mas o caso dele era para sustentação mesmo da raquete. Um tempo ele teve que precisar. Mas que eu lembre, Davi, só ele mesmo. Teve um dos nossos atletas lá do rugby, ele começou a jogar e tal, mas ele sentia muita dificuldade também, o Zé Edina. Porque tem que amarrar a mão e tudo mais, e é um vai e volta. Esse vai e volta. O maior problema, talvez, não é nem um vai e volta na cadeira, é a mobilidade de tronco que eles não têm, né? Aí daí fica muito reduzida. Eu vejo o Rômulo vai lá atrás, quase bate a cabeça no chão para salvar algumas petecas, né? O Marcelo daí faz isso também. Um pouquinho menos, mas... Um pouquinho menos. Deixa eu observar um jogo de alto nível do wheelchair. É surreal as pegadas que eles fazem com o nível de comprometimento que tem. Seja a peteca alta, seja a peteca curta, tem que ser muito rápido com a cadeira, tem que conseguir alcançar o chão com a raquete, sabe? Então, o jogo em alguns momentos fica muito parado, parecendo tênis, peteca para lá, peteca para cá, mas na hora do ataque a coisa tem que ser um piscar de olhos. A diferença da cadeira do badminton para, por exemplo, a cadeira do tênis tênis de quadra, tem muita diferença, não? Ó, depende tem cadeira que serve para o badminton, mas aí tem que ver o tamanho do antitip, porque o seu antitip do tênis é mais curto. Marcelo, explica para esses meninos aí o que é antitip, que tem muitos que não sabem. De trás da cadeira. É para quando você joga o tronco para trás, não capotar para trás. Aí a do badminton tem que ser mais largo, que aí evita você cair para trás. Entendi. Geralmente é um antitip longo, né? Mãozinha que tem atrás da cadeira, com as rodas são pequenas. Ela pode ser simples ou pode ser dupla. Hoje, no para-badminton, nós vemos dos dois tipos. Vai muito do atleta escolher o que é mais confortável para ele. E permite essa movimentação em que, como você falou do Rômulo, se ele quiser deitar, ele tem uma garantia de que a cadeira não vai virar para trás. É a proteção dele, sustentação. Ela não costuma ser rente ao chão. Ela tem ali um centímetrozinho de distância para dar essa... Dá um joguinho, né? Isso. Dá um joguinho. E aí... Então, na verdade, a gente tem duas rodinhas na frente, duas rodinhas, ou uma rodinha atrás, e as duas rodas grandes da própria cadeira, né? Em relação ao encosto, aí fica a critério de cada atleta botar um encosto mais alto, um encosto mais baixo? Depende da lesão também. A minha lesão já é baixa, mas o meu encosto é alto. A do Rômulo, como ele é A sua lesão é baixa e você ainda usa o encosto alto? Sim, porque eu tenho artes. Ele tem uma haste, então ele se sente mais confortável, apoia mesmo as costas dele. Entendi. Em relação à haste. Artrodese, né? Tem a fixação da coluna, né? Aí daí Isso, a lesão do Rômulo, ele não tem, a lesão dele já é mais tranquila, né? Então ele pode usar sem encosto, na verdade, né? O controle de tronco está muito relacionado ao controle de tronco que se tem. O controle de tronco do Rômulo é muito bom. Então, o Rômulo, ele não corre o risco de se deslocar, de cair para frente, nem para os lados, por falta desse encosto. Ele vai e volta, né? Exatamente. Ele consegue fazer esse movimento de ir e vir. Beleza. Essa diferença das duas classes. A WH2 é quem tem menos comprometimento de tronco e a WH1 é para quem tem mais comprometimento de tronco. Tem muitos atletas da WH2 que, inclusive, andam
com auxílio de órtese, de muleta e tudo mais, e a WH1, o pessoal, ainda que alguns consigam ter algum apoio de pernas, eles não andam. Só em pé, mas não consegue. Na W1 pode ter algum atleta assim que, sei lá, na hora de fazer uma transferência, você fala, o cara fica em pé, tá jogando na W1, mas é uma situação é um movimento bem precário, né? A Por exemplo, a funcionalidade Daniela, bem baixa. que apareceu no A Dani, vídeo, ela consegue fazer apoio com as duas pernas para mudar de cadeira, mas sim, ela não consegue se sustentar em pé. é W1, ela joga na W1 também. WH1. Beleza. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Marcelo. Você já tá, eu sei que você está no badminton aí, nas minhas contas que eu fiz aqui na minha cabeça, são 6, 7 anos já. É Mas isso mesmo. você teve. Você acha que as pessoas não percebem, mas as pessoas notam a sua vida, viu? Mas eu sei que você passou. Desde 2013? Desde 2013. Isso. Mas aí eu sei também que você já se aventurou no tênis de quadra, em outras modalidades. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória esportiva aí pra gente. Bom, primeiro eu comecei lá em Braslândia, né? No Centro Olímpico, eu comecei praticando lá o basquete cadeira de roda, só por diversão, né? Aí de lá eu fui encaminhado para o CETEF. Aí nesse período que eu conheci as 3 modalidades, né? O tênis de mesa, o tiro com arco e o badminton. O tênis eu cheguei a participar de 2 campeonatos iniciantes. O tiro com arco eu não participei de nenhuma competição. Aí eu decidi pelo para-badminton, né? Porque o para-badminton a gente conseguiu implantar no Centro Olímpico de Braslândia. Então ficava mais perto da minha casa. Ficava próximo da sua casa. E Isso, daí, vou te falar, de Braslândia para o CETEF, dá para dormir, sonhar, acordar, dormir de novo. Mas aí depois que a gente conseguiu introduzir em Braslândia, ficou mais tranquilo, né? Mas mesmo assim eu continuava indo no CETEF. Eu acho que era quarta e sexta que tinha, ou é segunda e quarta, 2 vezes na semana. Daí era com o Letson, né? Isso, com o Leds. Aí depois que o Leds saiu, que a gente ficou um tempo sem ir pro CETEF. Entendi. Nesse período todo, vamos dizer assim, de 2013 até 2021 e até antes disso, nas outras modalidades, o que você consegue falar para a gente das mudanças nos materiais, nas cadeiras? Houve algum avanço ou está a mesma coisa? O que precisa melhorar nesse sentido? Dos materiais, das raquetes, das petecas, das cadeiras, das adaptações, tanto do badminton quanto das outras modalidades. O que você acha que evoluiu ou não evoluiu? As petecas eu acho que agora estão fazendo, antes era de pena de ganso, né? Agora não sei se elas estão fazendo de sintética, né? A oficial. As cadeiras evoluíram bastante. No Brasil a gente não tem, mas lá fora as cadeiras do Japão já é de fibra de carbono. Tem 4, se eu não me engano, são 4 cadeiras dos atletas lá, que são de fibra de carbono, então uma diferença enorme para a do Brasil e os outros países. As raquetes vêm evoluindo, né? Tipo assim, sai entra uma nova, então eles sempre estão inovando com as raquetes. Então todo ano tem lançamento de raquete. Por causa do peso, da tensão, Formato de cabeça. o formato de cabeça, que pode ser em U ou redondo. Fica a critério do freguês. Essa história da cadeira é interessante, porque eu já vi que, por exemplo, aquela Pantera, que é uma cadeira de... É usual, não é de esporte, né? O assento, ou seja, a espuma, né? Onde a pessoa senta, é mais pesado do que a cadeira inteira. É um absurdo, é muito leve. E para o badminton, isso é interessante que a cadeira seja leve, né? Porque, assim, por exemplo, outras modalidades, como o rugby, por exemplo, às vezes não é tão interessante ser tão leve, porque existe o choque entre as cadeiras. Então, à medida que a pessoa pega o embalo, ganha quantidade de movimento, o peso da cadeira ajuda na defesa ou no ataque de alguma bola. Já no badminton, ao contrário. Se for peso pluma, seria a melhor solução, né?
Sim, quanto mais leve, melhor. Na verdade, Davi, a gente tem andado muito de olho no que acontece na Ásia, né? A Ásia hoje A Ásia sempre foi precursora do badminton e no para-badminton saiu na frente também. Então, sempre que a gente viaja para a competição, a gente fica de olho no que está acontecendo, nas mudanças nas cadeiras. Alguns atletas se aventuram a cadeiras mais baixas, outros a cadeiras mais altas. O Marcelo, ele insiste... Diâmetro de rodas, né? Isso, exatamente. Vou mudando o aro, a gente está mudando agora a cadeira esportiva do Marcelo, aproveitamos agora, porque a gente Cambagem. estava tentando a vaga para o ciclo paralímpico. Uhum. Então, a gente estava esperando acontecer essa última competição agora da Espanha, que nós não podemos ir porque não podemos entrar na Espanha, para poder pensar em alguma mudança. Quando a gente viu que as fronteiras não iam se abrir, a gente já começou a pensar nessa troca de cadeira, porque tem um Mundial agora ainda no final do ano, então ele seria a última competição que ele jogaria com a cadeira que ele tem hoje, para a gente já fazer a transição para a próxima, para iniciar nessa entre-safra de competições, a gente ter um reinício com a cadeira nova já para as próximas competições do ano que vem. E para ele já participar de algumas competições nacionais esse ano com a cadeira nova. Então, o que a gente faz? Você falando da questão do assento, né? A cadeira esportiva, eu não sei se isso acontece no rugby, mas para o badminton, para a WH, no Brasil ainda, a WH se sente mais confortável com uma cadeira onde ele fica mais reclinado, sentado. Tem um tilt, né? Tiltzinho. Isso, exatamente. Só que, por exemplo, a gente vê grande parte dos atletas da WH1 hoje na Ásia jogando com a cadeira reta. De repente, para pegar um alcance maior, né? Isso, aí a gente vai tentar tirar essa diferença da cadeira do Marcelo, elevando a cadeira, vamos elevar a cadeira quase 10 centímetros, para tentar algumas mudanças para que melhore a defesa dele de fundo, sem comprometer tanto a chegada dele nas petecas curtas. Então, baixas. E nas petecas baixas também. Se vai mais alto, vai ter mais dificuldade de ir lá embaixo também, né? Isso. Então, assim, para a gente melhorar alguns aspectos táticos dele, e até técnicos mesmo, a gente precisa dessa mudança na cadeira, porque a gente precisa caminhar junto do que está acontecendo lá fora. E a gente Qual vê... o tamanho de roda que você usa, Marcelo? Oi? Qual o tamanho de roda que você usa hoje? 25, passei para 26. 6. Uhum. Isso, vão passar para 26. E a gente vê só nessa história da fibra de carbono, como a Itália mesmo produziu uma cadeira que ela é completamente ajustável. Ela é ajustável em altura, ela é ajustável em largura. O cara tem que andar com kit de ferramenta para poder fazer as adaptações da cadeira. Mas ela te permite tentar várias possibilidades sem ter que necessariamente trocar de cadeira. E uma vez adaptada, o cara vai ficar ali sem mexer muita coisa, fazendo pequenos ajustes. De repente, até posso estar falando besteira, mas dependendo do adversário que você vai jogar, é mais interessante você ter um alcance maior do que pegar bolas baixas, entendeu? Dependendo do tipo... se o jogo é mais morninho, se o jogo é mais rápido, dependendo da pessoa com quem vocês vão jogar, dá para até ter esse tipo de ajuste mais fino, né? Se houver treino para isso, Davi, porque alguns padrões são desenvolvidos na altura que você está de cadeira para batida. Gesto técnico. Mas é isso, tudo é treinável, né? Você pode estar realmente para vencer um adversário específico. Por exemplo, os coreanos insistem em ficar baixos, mas eles têm uma envergadura gigantesca, do perfil deles lá. Então, eles conseguem tirar algumas pequenas diferenças. Já os europeus, os japoneses, eles não, todos estão subindo as cadeiras. E é tão complexo isso, porque o Japão tem crescido sim com as alterações, mas ainda assim a gente não consegue bater os coreanos. A cadeira mais baixa tende a ter um giro mais rápido, né? Não precisa ser um giro total. Um giro para um lado, um giro para o tende a ter um giro mais rápido, jogando o centro de gravidade mais para baixo. Mas aí perde no alcance, ganha também nas petecas baixas, que consegue salvar. Aí é o café com leite, né? Aí tem que saber onde é que dói, onde é que está a dificuldade, talvez, para poder... E também quando o adversário encontra um lugarzinho ali que o outro... que é sempre ali que vai morrer uma peteca, achei a mina, né? Achei a mina. É só jogar ali que o cara não pega nunca. E os coreanos são muito técnicos, eles são, assim, extremamente bons nos fundamentos, sabe? Então, eles ainda não tiveram essa necessidade de fazer grandes ajustes mesmo. E a Coreia se destaca muito também no tiro com arco, né? Então, esses esportes bem técnicos, eles realmente são orientais, esses miseráveis. E como é que está essa perspectiva para Tóquio, hein, Claudinha? Conta a história aí. Como é que vocês tinham planejado?
esse ciclo para Tóquio. Aliás, vamos falar assim, ó, pum, acabou o Parapan, né? E aí, como é que foi essa historinha até chegar hoje? Vamos voltar só um pouquinho atrás, porque é a primeira edição do Parabadminton em Jogos Paralímpicos. É verdade, Jogos é verdade. Pan-Americanos. Então, como entrou no hall desses esportes paralímpicos que vão às Paralimpíadas, então nós tivemos o nosso primeiro Parapan. Então, toda a preparação que a gente vinha fazendo desde que o Parabadminton surgiu, antes de eu chegar no Parabadminton, era sonhando com uma oportunidade assim, né, da gente chegar nesse nível do esporte. Tá, decidiu que ia ter, nós iniciamos o ciclo paralímpico. Quando saíram as regras pro Parabadminton, nós ficamos sabendo que a nossa maior chance de classificação seria na dupla masculina, porque hoje os homens podem jogar a dupla ou a simples. Só que da forma que eles fizeram, são 6 vagas para simples, que é o individual, então ficou muito limitado, visto que a Ásia tem ali no wheelchair, Coreia, Japão, Índia, China. A China brotou atleta em 2 anos que a gente não sabe de onde saíram esses atletas, inclusive já estão previstas umas alterações. Dupla mista não rola, não? Oi? Não. A dupla mista não vai ter para os jogos, não? Não para essa edição agora, não. A gente não sabe para a próxima. Uhum. Então, o que aconteceu? A gente viu que a simples era muito forte. Marcelo ficou ali entre os 10, 12 atletas melhores do mundo por muito tempo. A gente deu uma caidinha agora no final de 2019, por conta dos chineses, chegaram atropelando todo mundo. Mas a gente sabia que chegar entre os 6 ia ser muito difícil. Então, a gente preferiu correr na dupla. E o parceiro dele é uma dupla de São Paulo. Então, a gente começou a ir em competições para ir conquistando essa vaga, e nós chegamos num ponto em que vão as 6 melhores duplas e nós somos a 7ª. Então, a gente dependia... Manda uma carta-bomba para a dupla. Então, a gente dependia muito de 3 competições específicas. A competição do Brasil, de 2020, a competição do Peru, de 2020, e a competição da Espanha, de 2020. Brasil e Peru aconteceram, e faltou a Espanha, que foi cancelada por conta da pandemia. Então, nas 2 competições, nós continuamos em 7º, a gente tinha ainda expectativa com essa competição da Espanha. Como essa competição, a gente estava ali no auge da preparação, quando a pandemia chegou. Então, a gente estava indo para a Espanha com sangue nos olhos mesmo. Entende? Porque era para os jogos terem sido ano passado. Como os jogos não aconteceram, veio toda essa situação de pandemia. Marcelo parou de treinar ali 1, 2 meses e continuou mantendo parte física, porque a gente não sabia quando as coisas iam voltar, mas ao mesmo tempo a gente ficou sem quadra nenhuma para treinar. Sem ginásio nenhum. Estamos até hoje. A gente tem um espaço de treino hoje, que é um salão de festas, que é onde ele está fazendo parte física e está trocando peteca, e eu estou brigando por um espaço numa igreja. O teto é bem baixo, né? Nesse salão de festas até que é alto. Mas a gente só conseguiu ele ter 1 mês também. E nesse período, Davi, a dupla não conseguiu se encontrar em nenhum momento. Tem 1 ano que essa dupla não se encontra para jogar. E tem 1 ano, nesse 1 ano, esse atleta que é parceiro dele ficou parado praticamente 9 meses. Ou seja, é uma dupla que só existe no papel. É um casamento de mentira, viu, Marcelo? E eu vou te falar que se a gente tivesse ido para a Espanha, eu nem sei como seria, porque a Europa não parou de treinar tanto tempo. A Europa ficou aí, sei lá, 4, 5 meses sem treinar. A Índia voltou a treinar em agosto e não parou mais, parou agora por conta dessa situação. Agora subiu bastante na Índia os casos. Tanto que a Índia também foi cortada da Espanha. Então, assim, foi tudo muito novo. Se a gente tivesse ido para a Espanha agora, a gente nem sabe como seria, porque o CPB ficou fechado até 30 de abril e a competição começa sábado agora. Então, nem teria tido esse espaço para a dupla se reunir e treinar no CPB. Antes de ir para a Espanha. Antes de ir para a Espanha. Acho que foi uma ducha de água fria em muita gente, né, Claudinha? Foi Hoje, Davi, a gente conta com um convite, a gente não sabe como o Comitê Paralímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Internacional vão administrar essas perdas, porque para badminton está aí tentando desbravar. Nós tivemos um recorde de medalhas no Parapan-Americano. Sabe? O Vitor Tavares, que é o que está aí nesse vídeo. É o anão, né?
classificado hoje para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ele é o nosso representante hoje lá. E porque ele não precisou dessas últimas competições, porque ele também não ia poder ir para a Espanha agora. Uhum. Entendeu? Então, a gente foi aí surpreendido com essa situação toda e a gente tem uma esperança de convite, mas ao mesmo tempo a gente quer voltar a treinar. A gente quer voltar a jogar porque as perdas foram muito grandes. Mesmo Marcelo mantendo parte física, questão tática, questão técnica, a gente vai precisar de um tempo para retomar isso, sabe? Desse trabalho de quadra mesmo, dessa agilidade, dessa troca de peteca, mas nós estamos aí aguardando qualquer oportunidade para retomar. E a questão da vacina para pessoas com comorbidade, Marcelo entra ou não? Não. Ué, lesado medular não entra agora, não? Eu tentei lá fazer a inscrição, não consta o CPF. Porque eu sou aposentado, né? Ah, você não tem o BPC, né? Não. É estranho, né? Aliás, esse critério do GDF é uma coisa louca, né? Porque, olha só, imagina a pessoa que tem deficiência, mas ela conseguiu, de alguma forma, estudar, trabalhar. Não preciso mais do BPC. Não preciso mais do BPC. Mas eu continuo sendo pessoa com lesão medular. Beleza. Aí sai essa normativa dizendo que só pode tomar vacina o deficiente que está no cadastro do BPC. E os outros? E os outros? Vou ter que esperar a idade para poder vacinar. É um critério muito doido. É surreal porque eles são do grupo de risco mesmo, né? Uhum. Marcelo, ele tem uma função renal limitada, tudo funciona perfeitamente, graças a Deus, mas na lesão dele, quando ele sofreu o acidente, ele perdeu um dos rins não funciona mais, então, e são tantas histórias por aí que você vê que eles estão expostos, porque quem está conseguindo está saindo para treinar, quem está conseguindo está saindo para trabalhar. E vai tocando cadeira e vai embora, né? Não é? Então, eles são muito expostos. É verdade. Claudinha, eu gostaria de abrir para o pessoal aqui. A gente já conversou um pouquinho sobre a modalidade, conversou um pouquinho sobre a história do Marcelo. Então, assim, eu gostaria de abrir. Os meninos são envergonhados, tá, Claudinha? A gente tem que cutucar os alunos aqui para alguma curiosidade que eles tenham, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação. Fica com vocês aí, pessoal. O que vocês gostariam de saber? Oi, gente! Vocês ainda lembram de mim? A Vivi é fominha também de badminton. Sim, ela esteve lá conosco. Que saudade! Não acredito, vocês não estão tendo mais treino. A Dani, eu falo com a Dani direto no Instagram. Que legal. Nem a gente acredita que a gente não está tendo treino, Vivi. Eu só liguei aqui, gente. Eu tô viajando. Peguei um sinal aqui só para dar um beijo para vocês e dizer que eu tô com saudade. Pois é, assim que a gente retornar, que vocês souberem, por favor, apareça, viu? Pode deixar, aqui do lado da minha casa. Então pronto. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Se cuida. Vocês também. Tá bom. Isso é legal demais na extensão, né? Porque, por exemplo, o aluno que entra na extensão e fica, sei lá, só fazendo as disciplinas e cumprindo as coisas e não se envolve nos projetos, perde muita coisa, né? E os alunos que se envolvem na extensão acabam conhecendo. Quando é que esses meninos já sabem o que é badminton na vida? Né? E os detalhes, né? E assim, poder conversar com os atletas e entender a história de cada um, eu acho que é demais. Entender as próprias lesões, né? Entender como é que é uma pessoa com lesão medular, entender como é que é uma pessoa, sei lá, como o Geraldo com plexo braquial, problema do plexo braquial, ou anão, amputado. Então, eles vão tendo esse contato na prática, que daí, quando se formarem e forem ter essa parte clínica, forem ter contato com os pacientes em si, tenho certeza que já vão ver de outra forma, já vão conseguir enxergar de outra forma aquela pessoa e principalmente as possibilidades dessa pessoa fazer as coisas, né? Eu vou te falar uma coisa, Davi, eu não sei como é nos outros esportes, mas hoje no badminton nós tivemos uma transição agora de fisioterapeuta da seleção, mas o fisioterapeuta que acompanhou a seleção até ano passado, ele faleceu num acidente de carro, era um cara extremamente habilitado, extremamente capaz,
cheio de técnicas, assim, ele conseguia acabar com uma dor, ele tocava em você e acabava com a sua dor ali para competição, mas ele não entendia nada de lesão medular. Então, eu viajava com o meu coração apertadinho, porque se tivesse algum problema, era eu que ia ter que me virar com conhecimento que eu não tenho, porque eu sou professora, eu sou técnica, mas eu não sou fisioterapeuta. Exato. Então, nós tivemos, inclusive, uma situação no Peru que o parceiro do Marcelo, no último dia que eles jogaram, ele terminou o último dia com uma escara aberta. E você imagina que eu ia ter que voltar com esse atleta dentro de um avião, com essa ferida aberta. Quantas horas? Com secreção saindo. Ai. Eu tentando entender o que eu ia fazer. E deu tudo certo, graças a Deus. E o fisioterapeuta nem foi lá no quarto vê-lo. Porque ele não sabia o que fazer. Entendeu? Então, assim, eu tô falando desse cara que não tem nada a ver com a lesão medular, mas é algo que acontece com pessoas que estão sentadas numa cadeira de rodas por muitas horas. Isso. Muito esforço. Ainda mais se movimentando na cadeira, gera atrito e tudo. Então, eu vou falar para vocês que são estudantes, busquem, porque agora nessa transição de fisioterapeuta, nós não conhecemos a nova fisioterapeuta que foi contratada, mas eu pedi muito aos coordenadores, gestores, que buscassem uma pessoa com habilitações para as pessoas com deficiência, porque com os andantes ele era muito bom, ele resolvia tudo, mas ele tinha até medo de tocar. Por quê? Porque a manipulação é diferente. Por exemplo, Marcelo, que tem uma haste, você pega nessas costas de uma forma diferente de quem não tem haste. Fazer a transferência. Uma contratura muscular, você precisa saber o que você vai fazer. Uhum. E não são todos hoje que estão... Até os agentes físicos que utilizam, tipo calor, frio, dependendo de como você vai fazer isso na pessoa que tem uma curta artrodese nas costas. Sensacional a sua fala, Davi. Vai cozinhar o cara por dentro, né? Exatamente. Então, assim, estudem, busquem. E é isso que o Davi está falando. Se você pode ter contato com a pessoa, perguntar, porque os meninos eles não têm problema de falar das lesões. Não sabe? tem. O que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim. O que você sente? Sinto aqui. Aqui você sente, sabe? Até isso. Você sente uma perna mais do que a outra? Que tipo de dores você sente quando você está em exercício, quando você está descansando? Não só ver lá a prática desportiva, mas entender o ser humano que está ali praticando aquela atividade física. Perfeito, Cláudia. Podem ter 10 lesões, vou dar um exemplo, na L1. Os 10 vão ter reações diferentes, sensações diferentes, respostas diferentes. Isso acontece muito, porque assim, a lesão, muitas das vezes, ela não é uma lesão completa, né? E ainda assim, sendo completa, esses L1s com lesão completa podem responder de forma diferente. E sensações e dores e funcionalidade também, né? Exato. Funcionalidade também. Então, a Vivian falou aí, a Vivian fez uma participação especial. Gente, vocês estão muito calados, vamos perguntar, vamos fazer alguma acho que tem gente que está com problema no áudio, deixa eu ver aqui no chat, rapidinho, Cláudio. Tá. Durante os treinos, a Thaís que está perguntando, tá? Thaís Petrucci Boechat. Durante os treinos, quais são as maiores dificuldades ou dores decorrentes de sua lesão? Repete, Davi. Acorda, Marcelo. Pelo amor de Deus. Dá uma cutucada nele aí, Claudia. Durante os treinos, quais são as maiores dificuldades ou dores decorrentes da sua lesão? Tem dias que eu sinto muita espasticidade na perna. Tem dia que eu não consigo treinar, porque elas contraem muito. Ela fica batendo? Sim. Tem dia que Agora, estou sentindo mais porque eu não estou treinando. Antes eu tinha menos. E você toma um remédio para espasticidade? Não. Mas aí que é milagre da vida também. O médico fazia era mal esse remédio aí. Eu só tomo imipramina só. Imipramina, né? O Marcelo é muito resistente a essa história de ter de acostumar o corpo com medicações. É o único realmente que ele faz uso é imipramina, mas a gente percebe claramente, Davi, é isso que ele está falando, quando ele está mais ativo, quando o corpo dele se cansa mais, elas diminuem muito. Exato, essa é a tendência. A atividade física, ela ajuda a modular, de certa forma, essa espasticidade, né? A gente vê isso muito com os meninos quando eles fazem eletroestimulação,
tetraplégicos, paraplégicos, né? Quando a gente faz a eletroestimulação e realmente eles se cansam fazendo aquele exercício, eles dizem que ficam 24, 48 horas com as pernas bem tranquilas, bem suaves. E isso é até um objeto de estudo no sentido de fazer esse tipo de técnica, né, de eletroestimulação antes de competições de precisão. Por exemplo, o tiro com arco e o halterofilismo. Porque o cara ele arma para fazer o tiro, faz uma isometria danada e daqui a pouco as pernas, ao invés de acertar o alvo, acerta o pombo lá em cima, né? Não vai acertar nada. Aí a ideia seria tentar encontrar essa dosimetria para fazer uma eletroestimulação de forma que cansasse, entre aspas, as pernas e elas ficassem mais tranquilas. Nossa, E no halterofilismo também, porque a espasticidade entra muito em algumas situações, por exemplo, de transferência ou quando você faz muita força. É comum acontecer isso. Se eu estiver errado, você me fala, tá, Marcelo? Quando você vai fazer transferência ou algumas posições, é danado para ter espasticidade. Quando você faz muita força também. E quando é que você faz muita força no halterofilismo? Quando você tá com peso lá. E por mais que a pessoa esteja amarrada ali no banco do supino, né? Existe esse desequilíbrio e pode prejudicar o movimento do atleta. Então, a ideia também é encontrar essa dosimetria para a gente tentar cansar, de certa forma, essas pernas. Davi, que tem algo que acontece muito em competições, principalmente nas fases mais importantes da competição. Eu acredito que isso seja nas outras modalidades também, que a questão emocional do atleta, se ele não tiver um controle emocional muito bom daquilo que ele está passando, desse momento, da importância na competição nesse momento. E as perninhas lá, metralhadora. São as pernas. E aí bagunça todo o gesto técnico, a pessoa fica perdida. Mas isso é um trabalho que eu nem sei quando eu vou fazer, mas eu tenho ele. É um dos que estão guardados. Vai ficar mais para frente um pouquinho, mas ele está guardado lá na gaveta. Muito bom. Compartilha tudo que você fizer, tudo que você publicar, viu, criatura? Eu tento. Pessoal, vamos lá, vamos fazer perguntas, dúvidas, curiosidades. A Thaís fez uma pergunta aqui, que o Marcelo, que ele mais sente dificuldade é a questão da espasticidade, né, durante o treino e as competições, né? É uma coisa recorrente entre os cadeirantes, é a lesão de ombro, dores de ombro, né, dores no ombro. Você passa por isso, Marcelo? Não, nunca tive no ombro, eu tenho mais no antebraço. No antebraço. Tá, condilite. Isso. Também, mas é por conta da raquete, né? Isso. Joga contra a mão. Aprendi a jogar contra o braço. Mas a gente fez um trabalho com a Márcia e eu tenho que elogiar a Márcia, porque quando eu falei dos fisioterapeutas, os meninos aí têm um espelho sensacional que é a Márcia. A Márcia, aproveita que tá para aposentar. Que ela tem de conhecimento, assim, para nós, é sempre assim, quando a gente pensa numa fisioterapeuta, a gente fala, ai, meu Deus, tomara que tenha as qualidades que a Márcia tem, porque a Márcia fez um trabalho muito bacana nesse processo de dor do Marcelo e a gente conseguiu muito bons resultados. A Márcia tem uma rodagem tão grande no esporte adaptado e não é só em uma modalidade, já passou pelo atletismo, natação, tênis de quadra, tiro com arco. As federações ficam doidinhas para quando tem uma viagem chamá-la, porque ela é uma daquelas que faz assim, né? Tá doendo aonde aqui? Peraí. Ela faz assim, pronto. Hashtag fica a dica aí pra galera, né? E aproveita que ela tá para aposentar, viu? Não, e assim, essa disposição que ela teve de andar por todas as modalidades, porque traz um desconforto para o profissional, ele chega sem saber. Então, você se dá o direito de dizer, eu não sei isso, mas eu vou aprender, né? De às vezes, não conseguir encontrar uma solução naquele momento, mas aquilo que vai fazer o profissional crescer. E as modalidades são muito diferentes, né, Cláudia? Não. As modalidades são muito diferentes, as deficiências entre uma modalidade. Por mais que eu estou trabalhando, sei lá, com lesado medular no basquete, lesado medular no rugby, por exemplo. Cara, no rugby os caras são tetra, no basquete dificilmente você vai ver um tetra, são diferentes esses caras, sabe? Tem que se dedicar mesmo, viu? Tem uma pergunta aqui da Ana Carla. Ela pergunta para o Marcelo como é a sua rotina de preparação. Digamos que não tem pandemia,
não tem pandemia. Acabou hoje a pandemia, amanhã, ó, raquete. Como é que é a tua rotina, Marcelo? Bom, eu treinava 5 dias da semana, né? Segunda e quarta e sexta no CID Paralímpico, terça e quinta no Centro Olímpico de Braslândia. E nesse período eu fazia a regeneração lá numa clínica de fisioterapia, né? Que eu consegui o patrocínio 2 vezes na semana depois do treino. E esses treinos que você está falando no CID e lá em Braslândia estão treinos de quadra? Tudo dentro de quadra. A parte Terça e quinta, mais preparação física. de fortalecimentos e tudo mais. E Beleza. segunda, quarta e sexta, o CID trabalha com a parte técnica e tática. Legal. Tem outra pergunta aqui, do Lucas Pereira Nascimento. Ele disse que conheceu o Geraldo. Conheci o Geraldo. Não sei se é um prazer ou um desprazer. Tadinho, tá nem aqui para se defender. E tive conhecimento da lesão que ele teve, que é do plexo braquial, né? Como está essa retomada da técnica com ele? Porque eu lembro que o Geraldo viveu uma fase de joga com o braço solto, joga com o braço amarrado, joga com o braço solto, joga com o braço amarrado. Como é que está essa novela, Cláudia? Teve uma outra fase. Ele, depois que começou a jogar com o braço amarrado, ficou amarrado. Tanto que hoje ele é espelho para outros atletas. Em Brasília, todos optaram por jogar com o braço amarrado, vão experimentando e se sentem melhor. É um processo de adaptação muito difícil, né? Ter um membro preso o tempo todo, mas eles Junto ao corpo, né? Na mobilidade de quadra facilita muito eles não terem que ficar amparando esse braço solto, né? Então fez diferença e hoje os atletas de Brasília dessa classe eles jogam com o braço amarrado. O Geraldo ele sofreu uma lesão no final de 2018 de joelho, de ligamento, foi uma lesão muito dura, ele quase teve rompimento. E aí ele passou o ano de 2019 inteiro tratando essa lesão. No finalzinho ele voltou a jogar e jogou a competição do Brasil em 2020. Essa perda para o Geraldo foi muito grande, porque o Geraldo já tem uma idade mais avançada para a classe dele. E ele perdeu muito condicionamento físico e parte técnica também. E com a mudança no padrão do movimento, porque o que levou ele à lesão foi um padrão que ele tinha de movimento que a gente identificou e ele precisou mudar esse padrão. Reaprender. Estava sobrecarregando os joelhos. Exatamente. E aí, a perda dele foi muito grande porque a classe dele voa, é praticamente badminton, os atletas são extremamente competitivos, Joga a quadra toda, né? E rápidos, e isso é quadra inteira. Então, joga a quadra toda. Nesse período, até 2019, ele foi ainda para a competição do Brasil, que foi em São Paulo, participou, mas ele ainda não tinha conseguido retomar ali o que ele tinha de qualidade técnica, de qualidade tática. Veio a pandemia, ele ficou parado o ano passado inteiro, porque ele preferiu dar assistência aos pais, e onde os pais moram, ele não tinha condição de estar muito... mesmo com a gente enviando as atividades, ele não encontrou esse espaço ideal para poder fazer, esse momento ideal para fazer as atividades do CID Paralímpico, mas esse ano ele retomou, voltou para Brasília, que ele estava em Minas, e retomou, está firme e forte lá, estamos acompanhando aí essa parte física dele, que é o que a gente tem conseguido trabalhar à distância. Ele ainda dirige com a mão só? Sim. Deus que me vai ser papai agora. Deus que... Mas isso é segredo, tá? Vocês não sabem disso. E o carro não é adaptado, pior é isso. Na verdade, o carro dele tem Tem um pombo? O dele é só o pombo, Só o pombo, né? É. Tá bom, você avisa quando ele estiver indo para um lugar, que aí eu vou para o outro. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, se é um esporte que precisa de muito investimento. Assim, quanto custa um kit de raquete hoje se a gente for começar a jogar? Aquela Yonex, aquela fluorescente da Yonex baratinha, que vem 2 raquetes, meia dúzia de peteca. Não é tão caro, é? Não, aquele lá acho que tá uns R$130, ou menos. Já dá para começar, não dá? Um kit simples é barato. Agora, a partir do momento que você vai elevando o nível, vai ficando mais caro. Tá, então a gente está falando de 2 raquetezinhas que vem, acho que com 3 ou 4 petequinhas. Isso aí é 150. Agora, se a gente for falar de uma raquete para jogar a Olimpíada, qual seria o valor?
falar da minha. A minha custa R$ 1.000. Caraca. Então, Quando você bate ela no chão, dói até o coração, não dói não? graças a Deus eu não quebrei nenhum ainda, né? São 3. E a gente está falando de um custo baixo, porque assim, quem sai com essas inovações, que sai raquete nova todo ano, são muitos dólares para investimento. Mas o investimento acho mais caro é a cadeira. Para quem usa a cadeira, é um investimento alto. A esportiva, né? A esportiva. Aqui no Brasil, vocês costumam usar qual cadeira nacional, assim, para poder jogar? Mas eu consigo da Smart, né? Sim. Tenho mais acesso à Smart. Alfa, não sei o quê também. Alfa Mix também faz, né? Isso. Assim, para começar, dá para começar, não dá? Dá. Não tem dá. até as que a gente ganhou quando o governo teve o projeto de doação de cadeira esportiva. Um monte de cadeira de atletismo, né? Isso. Aquelas lá também foi a Alfa Mix que fez. Só que a minha veio errada, aí eu não usei porque ela veio reta. Para de frescura, tu tá querendo coisa demais. Não dá não para treinar reta. Davi, os investimentos com cadeiras, eles são altos. A Smart hoje atende bem o Marcelo, ela patrocinou o Marcelo no momento, e hoje, apesar de não conseguir patrocinar por conta desse momento de pandemia, ela consegue fazer preços muito acessíveis para o Marcelo. Mas, por exemplo, nessa troca agora, se o Marcelo fosse fazer troca de cadeira e de par de rodas, de par de rodas, ia ficar mais de R$ 10.000, entendeu? Então, assim, quando você pensa hoje num cara que recebe BPC, num cara que está aposentado, é um investimento muito alto para se manter no alto nível, no alto padrão. Graças a Deus que tem as bolsas atletas que dão essa parceria aí. Nossa, demanda manutenção, não é só comprar e jogar o resto da vida, né? Tem que E a cuidar. peteca de pena, ela é muito cara. Porque A peteca de pena. Da asa esquerda da fêmea do ganso, né? Isso. É da asa, tem que ser da direita, asa esquerda, alguma coisa assim. Ainda tem que ter da asa esquerda. Então, assim, a peteca é muito cara. A gente só treina com peteca de pena quando está em véspera de competição, 2 semanas antes, para ele pegar a diferença da velocidade, dela, né? Porque a gente não consegue manter. É muito caro as petecas. Caraca. E você acredita? Eu fiz o curso de badminton, né? Eu fiz o 1 e o 2. Tinha um exercício lá que a gente tinha que fazer, que tinha que botar aquele monte de peteca assim no braço, e aí você vai lançando, né? Aí descobri que eu tenho alergia daquela porcaria, meu braço ficou todo vermelho. Eu tenho alergia de ganso! Meu braço ficou todo empolatado. Aí eu peguei a de plástico. A de plástico é de boa, não deu nada, mas meu braço ficou todo vermelho. Com a peteca. Não posso dar aula de badminton com peteca da asa esquerda do ganso branco. A Thaís perguntou aqui, ó, o formato e peso da raquete. No tênis tem muito isso, né? O formato da cabeça, no badminton eu sei que também tem. O equilíbrio, né? Tem raquetes que são equilibradas mais para o cabo, tem umas que são equilibradas mais para a cabeça. Já estou respondendo aqui, deixa o pessoal responder. O formato e o peso da raquete influenciam em lesões, por exemplo, condilite, ou como pode melhorar ou piorar a lesão? Tipo, a escolha errada da raquete pode dar problema? A escolha... Tem muito atleta que, tipo assim, não pede a orientação do técnico, né? É igual, vai fazer uma cadeira, tem atleta que não pede a orientação do técnico, do fisioterapeuta. A minha primeira cadeira foi feita por Edson, a Martinha, a Márcia, no caso. Então, a primeira cadeira para mim foi excelente. Agora eu estou só no padrão. E a raquete interfere também. Aqui ela também é em U ou redondinho. Ela tem o peso na cabeça ou peso na pegada, ou cabo, peso, né? Normal. E aí isso pode influenciar, por exemplo, num problema de cotovelo, né, Marcelo? Que às vezes a pessoa está com um peso muito grande na ponta da raquete e tem que fazer uma força miserável para poder dar um backhand. Não sei o quê. O atleta não está acostumado, igual eu já acostumei, o meu é peso na cabeça. Uhum. A gente pensou, os técnicos, né, que podia ser isso que estava causando a minha lesão. Aí daí mudou de raquete. Não, ainda estou com a raquete. É cabeça dura. A gente trabalhou com o fortalecimento dele porque a gente estava compreendendo que essa dor estava aparecendo em momentos muito específicos, que são momentos que costumam trazer dor. É um momento onde está ali no
no início das competições, né? Então ele veio treinando muito forte para chegar naquele momento daquelas competições mais importantes. Então tem um estresse muscular, mas a gente compreendeu também que no caso do Marcelo tinha um estresse emocional muito grande e ele jogava esse estresse todo nessa parte mais vulnerável, que era esse antebraço. Entendi. Então, a gente fez realmente um trabalho de fortalecimento muito grande e esse fisioterapeuta da federação, ele fez uma sugestão de que a gente fortalecesse também peito e costas. Ele falou, na medida que ele tiver esse tronco mais forte, ombro, peito e costas, a gente vai conseguir distribuir. Senão sobra tudo pro cotovelo, coitado. Isso, Tipo e foi isso que a gente fez e deu muito resultado. Foi bem bacana, mas raquete errada traz muita dor. E tem atletas, eu vejo isso mais com os andantes. Eles têm diferentes raquetes para diferentes competições. Adversários. Então, assim, a gente percebe que atletas de altíssimo nível, e aí eu estou falando do badminton, dependendo de com quem ele joga, ele troca raquete até durante o jogo. Pega uma com mais tensão, com menos tensão. Né? Isso. Acontece muito no tênis de quadra também. A raquete está zerada, o cara vai lá, pede para o juiz, vai lá trocar a raquete. Mas, não arrebentou nem a corda? Não, mas não precisa arrebentar a corda. Perdeu tensão, ou quer uma raquete com uma tensão um pouquinho maior, um pouquinho menor. Né? Para dar mais controle ou mais potência. As regras até do badminton foram mexidas por conta disso, porque tinha atleta fazendo firula com troca de raquete. Mas aí só tem os espertinhos também, né? Aí tem os espertinhos. A Beatriz perguntou, como o badminton é um esporte pouco popular, aqui no Brasil pelo menos, né? Porque lá na Tailândia, na China, Malásia, Japão, os moleques já nascem com a raquete na mão. É difícil conseguir patrocínio? Vou te falar, aqui é difícil, viu? Até hoje eu não consegui nenhum patrocínio. Consegue ajuda com a cadeiras, por exemplo, né? Uma clínica de fisioterapia. A academia eu já consegui, assim. Da cadeira consegue em parte, porque eu pago metade da cadeira, né? Entendi. Agora, patrocínio, assim, que vou falar, não, vou te patrocinar, assim, te dar tudo, assim, não. Só tem o que é o Compete Brasília. Graças a Deus. A Bolsa Atleta Distrital. Graças a Deus também. E a Bolsa Atleta Pódio. Entendi. Mas a questão de se profissionalizar através do esporte é muito difícil, né, Marcelo? É bastante difícil, viu? Por exemplo, qual a sua profissão, atleta? Você ganha para... Não tem um reconhecimento, né? Uhum. Às vezes, de dois anos, né? No período da Olimpíada Pan-Americana, aparecem os esportes que as pessoas têm menos contato, né? E aí pode facilitar essa questão do patrocínio, mas na medida também que a pandemia aí derrubou a Olimpíada e, enfim, fica... Essas ajudas governamentais, estatais, são fundamentais, senão já teria acabado. Sustentar os atletas do Brasil, viu, Davi? Eu vejo o pessoal questionando muito, falando mal de governo aí, mas graças a Deus esses programas, tanto aqui no Distrito Federal quanto a nível federal, os governos têm mantido, independente, né? De quem entra, de quem sai. Então, graças a Deus por isso. Acabou que não virou uma política de governo, né? Virou uma política de Estado, ou seja, entra governo, sai governo, o esporte paralímpico acabou ganhando essa carcaça de forma que, se tirar esse tipo de benefício, esse tipo de incentivo, vai pegar tão mal para o governo que está lá que não deixa isso aí, não vou mexer com isso não. Né? Verdade. Eu tinha mais alguma pergunta aqui. Levantou a mão aí, eu acho. Levantaram? Deixa eu ver, peraí. No chat aqui, a última pergunta foi da Ana, da Beatriz. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Desculpa, gente, acho que Alice, perdão. Para a competição, você planeja jogar com dupla para mais chances de classificação, mas qual a sua preferência? Aposto que é sozinho. O dedinho da mão aqui, ó, dedinho da mão. Pode levar se eu estiver errado. A preferência é sempre jogar, porque simples, né, no caso, sozinho. Aí, eu vou depender de mim, não depende de outra pessoa, né? Ali é todo o trabalho que eu treinei durante todo o ano, então ali é mais fácil. Agora, com a outra pessoa, eu não sei se a outra pessoa está treinando, está se esforçando, tem o mesmo objetivo. Então é bastante complicado. Para entender, assim, para os meninos entenderem, na simples você usa meia quadra, né, para jogar. Você não usa a quadra inteira. E na dupla? A quadra toda. A quadra toda, né?
E aí tem que ter um entrosamento danado, né, Marcelo? Você já tomou raquetada na cabeça aí dos coleguinhas? Graças a Deus, não. Mas já vimos. Já vimos, né? Mas eu vou te falar, Bater cadeira com cadeira, cair um para cada lado, tipo essas coisas. Né? nossa, há muita coisa que acontece. Quando Muitas iniciante emoções. jogando dupla é uma sensação. É MMA, né? Exatamente. Ganha quem ficar em pé na cadeira. É verdade. Mas eu vou te dizer que quando os atletas têm um nível alto e estão num ritmo de competição, se a gente colocar esses atletas juntos para jogarem, eles conseguem se afinar. Ó, o Marcelo, antes do ciclo paralímpico, e até no início do ciclo, nos 2 primeiros anos, a gente correu muito o circuito internacional sozinho. Por quê? Porque a confederação ainda não tinha abraçado a questão do ciclo paralímpico, o parceiro deles de dupla não fazia o mesmo investimento que ele faz na carreira usando as bolsas. Então, a gente viajava para a competição. Eu, para badminton, dá a oportunidade de você jogar a dupla com um atleta de outro país. Eu já vi o Marcelo jogando contra os caras aí. Então, nós Traíra. temos várias medalhas de competição com outros atletas, que é isso, a gente vai atrás de atleta que a gente sabe que está treinando, que tem mais ou menos o mesmo padrão de jogo, um olhar semelhante de jogo, e a gente vai e consegue voltar com medalha ali, voltamos já com prata, com ouro, com bronze, tanto na mista quanto na dupla. Mesmo formando a dupla meio que ali na hora, né, Cláudio? Interessante isso. Isso é uma adaptação do esporte paralímpico, porque dificilmente isso vai acontecer no convencional. Muito difícil. Da mesma forma que no rugby, por exemplo, os homens jogam junto com as mulheres. E aí se dá uma mexida lá na classificação, então acaba podendo entrar com mais pontos dentro de quadra, mas como tem poucas meninas, né, jogando, aí joga junto com os homens, ela entra com a classificação mais baixa, meio que para equilibrar. E isso, de certa forma, acontece no badminton também, só que com duplas de países diferentes, né, que dificilmente isso acontece no convencional. Muito difícil isso acontecer no convencional. Mais alguma coisa, gente? Pode botar aqui no chat se vocês não quiserem abrir o microfone ou tiver com dificuldade do microfone. Eu vou fazer igual na quarta série, vou apontar o dedo. Você, faça uma pergunta. Ai, Cláudio. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Os meninos aqui, então, olha que é para ter o dever de casa, hein? Para eles estudarem o badminton, mas tudo bem. São os desafios desse ensino à distância também, né? E às vezes a gente Com certeza. contato mais direto com o pessoal. O que a gente deixa é um convite para quando retornar à atividade presencial, quem quiser ir lá conhecer a modalidade. Diz onde é direitinho, Cláudia? Na QNL, fala aí. Na QNL, a gente costuma dar referência, porque lá por endereço é bem ruim. Tem a feira da QNL. É a feira da QNL, só tem uma. Atrás dessa feira fica lá o nosso centro de iniciação desportiva, que é dentro do COSE. O nome lá é COSE. Então, se perguntar onde fica o COSE Paradão da QNL, todo mundo vai saber. Aquela boca ali, fica ali, ó. Então, fica ali atrás da feira permanente da QNL, tem um estacionamento, tem uma igreja, do lado fica o COSE lá. Você pode deixar nosso contato também, Davi, porque aí é só o pessoal escrever, a gente manda a localização, tá bom? E é interessante... Braslândia, onde é? Oi? Braslândia? Alô? Oi, Davi, cortou. Em Braslândia ainda está tendo, não? Não, nesse momento está tudo parado, porque houve uma mudança na gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, e nós não sabemos ainda em qual a gente vai ter o Parabadminton. Ave Maria. Eles estão hoje o badminton tem você... Eles foram demitidos, e a gente não sabe quem volta e para onde volta, entendeu? Hoje de badminton tem você, o Ledson, lá em São Sebastião tem também, não? São Sebastião tem a Cris também foi demitida. Tem no tatuzão lá no Recanto. No Recanto tem o Jailson. E o Jorge também estava se atrevendo com o Parabadminton lá. Jorge Seric. Não, o Jorge Seric trabalha o badminton mesmo. Tá. O Jorge, você fala o Jorge do futebol? Futebol de PC. Tá, entendi. Então são poucos, né? A Lucimar, ela é da Secretaria de Educação, ela sim, lá em São Sebastião, vai continuar com o Parabadminton. Ela tem o CID Paralímpico lá, né?
Isso. Legal. A Bia está dizendo aqui, ansiosa, eu quero muito conhecer, adoro badminton, acho que sei onde eu vou. Acho que sei onde é, vou visitar sim. Vocês, se não for incômodo. Nada, muito Eu tô- bem-vindo. Vamos Gente, botar lá. eu tô precisando de óculos, fica cada dia mais. Tá parecendo, Liga não, filha, é nossa geração, fica tranquilo, tô tá no meu parecendo pegada. analfabeto lendo. A Thaís Petrucci está dizendo aqui, ó, eu tive badminton obrigatório no ensino fundamental, em educação física, mas eu era muito ruinzinha, não tinha muita coordenação com a raquete, mas gostaria de ver vocês pessoalmente, sim. Você estudou onde, Thaís? Fala aí. Galoá. No Galoá tem um menino lá do Galoá, né? Que tem o... Ah, não, foi em São Paulo, ela não foi aqui em Brasília, não. Ah, São Paulo é muito forte o badminton. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. E para quem vai, a gente dá a oportunidade de fazer experiência na cadeira esportiva também. A gente tem umas cadeiras lá, vocês têm a oportunidade de sentar, de entender o que é tocar uma cadeira, segurar uma raquete, bater uma peteca para frente, para trás, entendeu? Olhar para o adversário, Cair da cadeira. cair da cadeira. A gente dá toda essa Todo requinte de crueldade. oportunidade. E a mãozinha, como é que fica? A mãozinha do Marcelo deve estar até fina já, não tá? Olha o calo aqui, olha o calo de ontem aqui, ó. Ah, tá até fina já a mão, já afinou a mão. No badminton não pode usar luva, não pode usar cola, não pode usar nada disso, A né? luva. Luva pode? Luva pode. No basquete não pode, né? No basquete não pode usar de jeito nenhum. Caraca, a mão dos caras do basquete aí, meu amigo, aí eu digo, são animadas com as mãozinhas. Que legal. A Thaís está falando aqui. Que legal, muito interessante saber e se colocar no lugar do outro, né? Amei a iniciativa. Quando a gente estava sem a pandemia, né? A gente fazia isso também lá no Vivetec, né? Teve uma oportunidade, não sei se vocês estavam. Nossa, eu consegui um monte de raquete com o Cristiano, mas um monte de raquete. E a gente fez aquela quadra gigante lá do CETEF, né? Só de badminton. Caiu uma tempestade no dia, caiu uma chuva, e aquele ginásio quando chove. Gente, é badminton aquático hoje. Joga aí. Mas foi legal. O pessoal acho que fosse se divertir na época. Acho que a maioria de vocês não participou disso porque foram em outras edições do Vivetec. Claudinha, muito obrigado. Marcelo também, muito obrigado. É sempre bom ter colegas aí podendo dividir com a gente as experiências. E assim que voltar, né, a gente vai se falando para poder colocar esses meninos fazendo a vigilância lá e recebendo as orientações de vocês. A gente que agradece a oportunidade, eu agradeço muito pelo pessoal que tem trabalhado com a gente, sabe? Todos, cada um do seu jeitinho de ser e de ver a lesão, o atleta, o parabadminton, mas todos contribuem. Então, assim, é muito bacana porque, mesmo falar, mas eu só um estudante, não, contribuem muito. Todos que passaram por lá e resolveram abraçar o projeto contribuíram muito conosco, sabe? E virou uma parceria mesmo, a Vivetec. A Suzane teve em 2019, num momento lá para conversar com a gente, fizemos algumas trocas, foi muito bacana, porque ela traz o feedback dos alunos, né? E eu dou o feedback dos atletas, então, assim, que bom que a gente pode se completar nisso aí, é todo mundo se ajudando. Eu acho que a gente vê isso na felicidade aí da Vivian que entrou aí para falar rapidinho com vocês, né? Eu falei para o Luiz que ia ter a live hoje também, só que ele está enrolado lá com outras coisas. Ele também. O Marcelo, caraca, joga muito. Assim, para de puxar saco, pelo amor de Deus. Manda um abraço para ele, eu tô com saudade. Puxa saco, meu Ave Maria. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom, Davi, a gente se fala. Um abraço, galera. Fiquem com Deus, se cuidem. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta que vem. Uai, o carro? Hoje não tem, não. Hoje não tem, não. Eu tô aqui anotando
Hoje não tem, não. Hoje não fiz carro, não. Davi, Oi. tava Quem lembrando tá a falando? gente lá no CETEF, andando vendados, correndo na grama. Tinha vivência. A Você loucura fez. que Né? foi. Você bateu a cabeça com alguém, tá? Não. Mas há muita insegurança, né? O medo, mas foi muito divertido. Andar de cadeira de rodas também. Tentar arremessar a bola foi uma loucura. Mas foram É, vivências importantes. pois é. A pena que na pandemia a gente não consegue fazer isso, né? Mas a gente traz as pessoas que vivenciam isso para poder dividir isso com vocês, minimamente, né? Muito bom, Davi. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, Thay. Thay. Não é presencial, né, Alice? Não tem como. A Raquel, muito obrigado. Gostei muito da reunião. Saudade do que a gente não viveu. Queria ter participado dessa experiência. Mas acho que a gente vai poder ainda, né? Tem que só dar um tempo aí. Wesley, muito bom. Até semana que vem. Valeu, Wesley. Tchau, tchau, Alice. Até semana que vem. Tchau, tchau, Gabriel.